mais um episódio do podcast Conexão Famílias Atípicas. E eu quero iniciar esse episódio com uma frase. Uma frase do... Oh, perdi a tela. Vamos voltar aqui. Do Gil Buena. Ele diz que as diferenças sejam apenas o acolhimento de novas descobertas e nunca um motivo de separação. E esse é o objetivo desse podcast, que tem a realização da FEBIEX, que é a Federação Estadual das Instituições de Reabilitação do Estado do Rio. O objetivo desse podcast é fazer com que todas essas separações elas sejam abolidas do nosso meio, que a gente possa se aproximar desse universo que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. E hoje nós estamos recebendo aqui a Mary. A Mary, ela tem uma história de 15 anos com assistência social. Ela teve o primeiro contato com a assistência social na Universidade Castelo Branco e ela é uma pessoa extremamente engajada, criou projeto para financiamento para manter ONGs, né? Então, assim, a sua história foi vivida para assistência social. E você tem 2 filhos. Sim. Os 2 filhos são PCDs? A gente tem que fazer o dever de casa. Desculpa. Antes de qualquer coisa, vamos à descrição. Eu sou Milva Campos, eu estou vestida com um vestido verde de algodão. Eu tenho cabelos loiros, eu sou branca. Eu acho que é isso, eu tenho 1,72 m. Acho que já tá bom por aí. Mary. Sou Mary. Seja bem-vinda. Obrigada. Tenho 1,67 m, morena, de cabelos castanhos, com luzes, né? Acabei de fazer luzes no cabelo. Estou vestida com uma blusa rosa, né? Uma calça preta e... aparentemente magrinha, mas não se engane. Bom, então vamos lá. Você tem 2 filhos, você tem o Juan e o Yuri. Sim. Os 2 são atípicos? Sim, os 2 estão dentro do espectro autista. O mais velho, é nível 1 de suporte, e o mais novinho de 5 anos, nível 3 de suporte. E uma pergunta que eu quero que seja antes de falar do autismo, eu tenho uma pergunta para você. Preparo, esse é o tema. Você acredita em coincidência ou você acha que você foi misteriosamente preparada para essa jornada, tendo em vista o seu convívio com a assistência social durante todo o tempo, nesse processo que antecedeu a sua gravidez? Eu acredito que sim, tenha sido um preparo, sim, né, para uma coisa maior que a gente, no momento, a gente ainda não entende e a gente vai sendo levado, né? Mas devido a toda a ajuda e todo o conhecimento que vai chegando, né, para auxiliar nessa tarefa, né, de ser uma mãe atípica, isso contribuiu bastante com a minha vivência hoje, né? Tanto na área profissional como na pessoal, na maternidade. Então, a gente nunca pode olhar para as experiências, né, achando que elas são apenas experiências. Elas, às vezes, são um preparo para que a gente consiga alguma coisa ainda muito maior. E quando a gente falou sobre o autismo, você me falou uma coisa muito interessante, né? Você falou que o autismo ele pode ter origem a partir de vários fatores, né? Inclusive, você falou que o primeiro diagnóstico do seu filho não foi... do espectro autista. Qual foi o primeiro diagnóstico? Ele, desde um aninho, né, a escola já identificava sinais de atraso no desenvolvimento, né, e sinalizou para que eu procurasse especialistas, né, para estar buscando ajuda. E quando eu levei para os profissionais, porque eu já trabalhava num local onde tinha muitos profissionais da área terapêutica, médicos, onde você né? trabalhava? Trabalhei na obra social Dona Meca, fica na Taquara. Como é o trabalho? Né? O que eles fazem? Eles fazem um centro mesmo de reabilitação e assistência social para as famílias dessas crianças. E, além disso, tem 2 abrigos também para crianças, um com deficiência e outros só crianças destituídas da família. Então, é um trabalho belíssimo de mais de 30 anos, né, e que justamente me preparou para estar desenvolvendo tudo que eu faço hoje e também com os meus filhos. E a partir de quanto tempo a partir de qual idade esse laudo mudou? Ele, depois o laudo do transtorno de linguagem, né? Porque ele não falava até os 5 anos, né? Então,
partiu-se desse princípio associado às dificuldades de socialização, algumas estereotipias, né? Então, tinha alguns sinais, mas não eram tão claros como no autismo clássico, vamos dizer assim, né? Então, ele teve esse diagnóstico e, na mesma hora, foi indicada a estimulação pelas terapias. E aí, foi se fazendo isso porque, há algum tempo atrás, não se fechava diagnóstico tão cedo, né? Não tínhamos especialistas capazes de dar esse diagnóstico com 1 ano, 2 anos, né? Esperava-se bastante, fazia-se essa estimulação para se chegar a um diagnóstico de autismo. Então, havia um critério um pouco maior. Maior. Então, talvez por desconhecimento até da área médica ainda, porque ainda estava sendo, né, mais desenvolvido algumas técnicas, né, para identificação dos sinais, né? Mas também um pouco de... vamos dizer assim, as pessoas não tinham tanto acesso, né? Não se tinha acesso a essas... Ainda havia uma inadequação, né? O mundo estava ainda Exatamente. precisando se aproximar muito mais, e os especialistas também. Sim. E hoje você acha que existe talvez uma aceleração nesse diagnóstico? Quer dizer, às vezes ele pode ser Eu acho pouco que sim. precoce? Como é que você vê isso? Eu vejo de 2 formas. Pode ser precoce quando ele é feito, por exemplo, para pessoas que precisam de um benefício e aí vai atrás de um laudo exclusivamente para isso e não para benefício da criança, né? Porque a gente sabe a vida que a gente tem hoje. Sim, as então, necessidades, as né? necessidades são muito grandes de uma Sim. pessoa com deficiência, mais ainda, são fraldas, remédios caríssimos, né? Consultas. Então, é uma ajuda considerável. Sim. E aí se parte desse princípio, então você também tem profissionais que têm uma resistência a dar esse laudo precoce por medo dessa situação. Tem outra parte que quanto mais cedo você consegue identificar esses sinais, mais cedo você consegue estimular o seu filho, cobrar de um plano de saúde as terapias, ou buscar uma instituição que possa dar esse respaldo, suporte sim, gratuito. Sim. Então, e elas são exigidas de ter laudo para começar essa estimulação. Nem todas as instituições permitem que você faça as terapias sem ter esse laudo, né, para direcionar o tratamento, vamos dizer assim. Né? Então, é uma dificuldade e que tem essa ambiguidade. Vai depender muito do feeling do médico, da intenção da família, né? Então, como tudo na vida pode tem acontecer, 2 lados, né? exatamente. Tem o ponto positivo e o ponto negativo. Vamos voltar ao autismo. Você falou que o autismo ele pode ter origem a partir de vários fatores. Aí você falou genético, hereditário e ambiental. Interessante, quando você falou isso ambiental. Ambiental, como assim? No sentido de o que essa criança é exposta no seu dia a dia, né? Se essa criança, desde pequenininha, ela já foi exposta a telas, por exemplo. O meu filho em si, como ele não tem, ele depois fez o exame genético para saber se era genético, se tinha o gene do autismo, ele fez todos os exames, não teve, né? Deu negativo. E aí o geneticista me passou, olha, então pode ser que a causa do autismo do seu filho seja ambiental. O que é isso? Ele, a partir da exposição de algumas situações como telas, até o próprio ambiente que ele frequenta, se é muito estimulante, se é muita gente. Então, tem coisas que vão se somando e a criança, se ela já tem um certo atraso, isso potencializa. Então, é muito difícil de diagnosticar a causa do autismo por conta disso. Porque assim como o espectro é gigantesco, por isso o nome espectro, né? Sim. Tem várias ramificações. O diagnóstico, né? A causa daquilo também pode ser muito grande. Pode ser várias coisas. Pode ser uma gravidez também que tem algum tipo de problema. Uma exposição ao estresse, a algum tipo de desregramento, substância, né? Substâncias. Na gravidez. Então, assim, não se tem ainda estudos claros que digam, é isso. Não tem. Mas eu acho que é muito interessante você falar dessa questão das telas, né? Porque hoje, não sem julgamento, né? Porque esse não é o lugar daqui, mas essa questão da gente delegar muito a educação dos nossos filhos, o tempo dos nossos filhos para as redes sociais, né? Sim. Então, eu até falei disso num outro episódio, que há um estudo sobre isso, que isso faz com que os casos de TDAH aumentem a cada dia, e agora você está trazendo a questão do autismo. Então, pais, fiquem atentos com isso, é responsabilidade nossa proteger os nossos filhos.
Aí você me falou aqui sobre uma outra questão. Você me falou sobre alimentação e esportes, né? A gente Sim. conversou dentro dessa questão toda, já que a gente está falando de algumas coisas que são benéficas para os nossos filhos. Qual a visão que você tem a respeito da tua vivência em relação à alimentação e esportes? A alimentação tem duas vertentes. Primeiro, a questão da rotina, né? Porque a criança com autismo, ela precisa ter essa rotina de alimentação, né? E o que você oferece para ela, né? Tem algumas coisas que estudos já comprovam que altera o organismo da criança. Então, por exemplo, o meu filho mais novo, ele tem intolerância não é a lactose, é a proteína do leite. Então, por muito tempo eu fiquei dando leite sem lactose achando que ia melhorar a barriguinha dele, né? Não melhorou. Ele continuava tendo, né, as fezes amolecidas. Era muito difícil até tirar da fralda por conta disso. E aí, quando a gente começou um tratamento agora, ano passado, a nutricionista falou, vamos tentar trocar para um leite vegetal? Para a gente tirar o leite, né, de vaca. E ele melhorou totalmente. E a ponto de eu não precisar tirar os outros alimentos que contêm a proteína. Ele come biscoito, ele come ele não é seletivo, pizza, ele não tem alimentação seletiva. Não tem seletividade alimentar. Que ele bom. come de tudo, graças a Deus, e come bastante. Ele é bom de boca. Mas, com essa questão do leite, eu não posso dar o leite líquido para ele de manhã. Então, eu troquei pelo leite vegetal, que é caríssimo, mas eu preciso fazer esse esforço para poder ter um retorno em relação às fezes dele, porque isso permitiu com que a gente agora, aos 5 anos, conseguisse desfraldar ele. Estamos nesse processo ainda, mas... Que é um processo difícil, mas precisou muito primeiro importante. controlar... para depois a gente passar para esse passo do desfraude, porque antes como é que eu ia desfraudar a criança que não ia ao banheiro? Aí você concorda com a máxima que nós somos o que comemos? Exatamente. E os esportes? Você falou que eles fizeram, acho que hidroterapia e natação? Foi isso, né? Sim, o mais velho faz natação, né? Fez desde pequenininho lá na Dona Meca, né? Aprendeu a nadar lá. Ele tem 10 anos, só tem pra 10 falar, anos. gente. Ele tem 10 anos e o mais novo tem 5. Isso. E desde os 3 ele fazia lá, adora piscina, adora... tudo e fazia a natação lá. E aí, quando a gente saiu desse tratamento, ele ficou uns 2 anos sem fazer atividade e ele começou a engordar, ele começou a ter rompantes de humor. E aí, agora, juntando a pré-adolescência, então, hormônios, né, aflorando. E eu falei, eu vou voltar com ele para alguma atividade esportiva, para gastar energia, primeiramente, né, porque aí fica acumulado e altera sono, altera tudo, né? E a questão mesmo física para melhorar um pouquinho essa disposição dele. E aí voltamos para a natação tem uns 4 meses, mais ou menos. Ele já está sabendo nadar lindamente, até de costas, tá abusado, já, até de costas. E melhorou, questão respiratória. Ele não ficou doente, não ficou resfriado, sabe? Vários benefícios que a atividade física promove para essas crianças. E o estímulo também é cognitivo, porque aí melhora na escola, concentração, respeito, aprende regras, que ele tem muito problema, ele quer ser o primeiro em tudo. Então, ele tem essa dificuldade de aceitar até que o irmão entre primeiro no carro. Todo dia, primeiro ele. Então, assim, tem essas pequenas coisas que o próprio esporte ele vai ensinando para a criança. Então, atua tanto na saúde como na parte comportamental, né, cognitiva, tudo. Aí a gente pode puxar aqui o gancho para uma coisa, quando você falou sobre o negacionismo. Porque, assim, automaticamente, quando você nega uma realidade, você impede que o seu filho seja inserido no meio social, no esporte, na escola. Fala um pouco do negacionismo. Como você vê, você que tem contato direto com essas famílias, você acha que ainda ele é muito predominante? Eu acho que sim. Eu acho que por medo, primeiramente. Eu tive um exemplo na minha própria casa, né? Por muitos anos, no início, né? Quando foi o primeiro o Juan, né? Meu esposo, ele
achava que eu, por trabalhar numa instituição de reabilitação, que eu estava vendo diagnóstico onde não tinha. Você estava projetando, né? Exatamente. Sim. E aí eu falava, gente, ele não olha no olho, ele anda na ponta do pé. Eu sabia os sintomas clássicos, né? Porque eu vivia isso 24 horas, né? Quase. E aí eu identificava isso, mas ao mesmo tempo eu me retraía dizendo, não, meu filho não é autista, por medo. Por medo de ter que assumir uma vida igual aquelas mãezinhas que eu via lá, que eu trabalhava para ajudar. E que é um medo tão normal e Sim. tão aceitável, né? E o medo de como vai ser essa criança no futuro. Se ele vai aprender a ler, se ele vai aprender a falar. Conforme ele foi tendo esse atraso no desenvolvimento, aí aumentava mais ainda. Tipo, o que eu tô fazendo que eu não tô ajudando meu filho, né? Coisas do tipo, será que meu filho vai aprender a ler? Ele estava no primeiro ano já e ficava naquela, e veio pandemia, alfabetização via online, tudo, né? Parecia corroborar, e aí eu tive aquele insight de, não, vamos respirar. Respira, né? Se ele for, ele vai no tempinho dele, como os médicos dizem, eles não dizem que cada criança tem seu tempo, que é uma mentira, né? A gente sabe disso, mas eu deixei ele ter o tempo dele de desenvolvimento. E teve né? tempo para você também. E fui estimulando de outras formas, Sim. né? É você deixar, mas você auxiliar. Você não pode e não negar largar. E isolar. Exatamente, né? Porque se você nega, você tira a oportunidade dele se adaptar também. Porque nem todo tempo eu vou estar perto dele. Sim. Né? E esse trabalho também, eu acho que ele é um trabalho, um trabalho de via de mão dupla, porque não só você também teve que se acostumar com esse processo, né? Ninguém nasce mãe e, mais ainda, ninguém nasce mãe atípica. Exatamente. Você vai se adequando, né? Então a gente se cobra demais. Agora vamos lá, a gente já falou de preparo, agora eu quero uma outra coisa. A gente falou também... dentro dessa coisa de não excluir, de não isolar, tem a questão da escola. Sim. E tem uma questão que é muito levantada, que é a questão da mediação. E aí, seus 2 filhos têm mediadores de graça, você falou. Qual a realidade da mediação, do cumprimento da lei, principalmente no Rio? E para você, o que todo mediador deveria ter, você como assistente social? Olha, hoje meus filhos têm mediação graças ao investimento da escola que eles estão, que é uma escola maravilhosa lá no bairro da Taquara, não sei se eu posso falar o nome. Eles fizeram um investimento que nenhuma escola da Taquara fez, que é uma equipe de mediação. Nossa. Você imagina, todas as turmas têm autistas. E outras síndromes, né? Tem outros neurotípicos. Então, eles fazem reunião só com essas mães para mostrar. Tem sala sensorial. Que escola particular faz uma sala sensorial? Né? Multissensorial. Trabalho bonito. Então, assim, e acompanhar aquela criança desde o berçário. Eles botaram o berçário agora, mas, né? Tem pré-1, tem maternal. O meu, desde o maternalzinho, já tem o acompanhamento. Quando chegou no maternal 2, eles falaram, vai ter a mediação exclusiva. Porque já viu que precisava, né? Para estar desenvolvendo, fazendo as atividades, porque ele não segurava o lapisinho de cor, ele não botava a mão na tinta, né? Sensorial. Então, não participava das atividades como as outras crianças. E eles não precisaram esperar eu pedir ou o médico pedir. Eles sugeriram. Então, isso foi um diferencial muito grande. Isso faz com que ele hoje, né? Hoje ele já está no pré-1, tem 2 anos já que está nessa escola. E hoje ele faz as atividades, a tia vai, senta do lado dele, aí eles postam a foto no aplicativo, né? E aí tá lá ele sentadinho fazendo, ele não sentava, ele ficava rodando. Nossa. Quando ele entrou na escola, ele ficava rodando, ele não sentava. Hoje ele senta para fazer as atividades, a mediadora do lado, fazendo a orientação do que a professora está aplicando. Direcionando. Não fazendo por ele, que não é uma faz coisa por ele. que não... É levar a mãozinha dele, é ficar tentando que ele faça, né, o movimento, né, seja de pintar, né, com os dedinhos e fazer outras atividades. Então, essa mediação onde ela estimula a criança a fazer o que as outras crianças têm que fazer naquele conteúdo ali, passado pela professora, esse é o primordial. Para o meu mais velho, isso está sendo um divisor de águas, porque ele é nível 1.
O pequenininho é nível 3. A lei te dá esse respaldo de que você tem uma mediação, né? O nível 1 não. Nível 1, você pode ter uma mediação compartilhada na sala de aula. Então, 2, 3 crianças autistas para uma mediadora é complicado. E a formação, assim, porque você falou para mim, acho que o mediador ele teria que ter um curso específico. Que curso que você Esse identifica curso é como um curso necessário? de mediação mesmo, escolar. A própria escola, ela forneceu esse curso, tanto para as mediadoras que já estavam na escola, como para quem quisesse se inscrever e fazer, porque é uma demanda muito grande, né? E não tem tantos cursos por aí de mediação. É muito difícil. E esse curso, ele vai dizer para você quais as atividades que você pode desempenhar com aquela criança. Você pode, de repente, ajudar ela a se trocar e ir num banheiro? Você pode, mas não é a função do mediador. O mediador está ali para auxiliar pedagogicamente para que a criança entenda o conteúdo que a professora está passando, né? Então, por exemplo, o meu mais velho, ele tem muito problema de copiar do quadro. Ela não pode copiar por ele, né? Mas ela pode, olha, Juan, vou ditar para você e você escreve no seu tempo, vamos lá. E aí ele está sendo estimulado dessa forma. Ela faz adaptações do tipo, como eu faço em casa para estudar com ele, né? Você lê a questão e você dá uma entonação maior para que ele dê aquele clique. Então, ela pode fazer essa compreensão, essa ajuda da compreensão. Até a né? leitura, quando você traz uma interpretação um pouco mais enfática, mais elaborada, né? Exato. Você faz com que a criança vá se despertando. Até quando você conta uma historinha boba, se você faz a voz do bicho, a criança já olha e já se interessa. Se você conta a história da forma mais seca, ela não vai. E você disse também que a lei diz que a escola tem que ter um mediador, mas que os pais não podem contratar um. Existe a questão do espaço físico, que não comporta, né? Porque realmente muitas pessoas dentro de uma sala, tendo em vista que principalmente na rede pública, a gente já tem muitos alunos, né? Mas não comporta. Mas tendo em vista que a quantidade de PCDs torna-se expressiva a cada dia, isso não poderia ser articulado de outra forma não tão impeditiva? Não haveria necessidade, de repente, de uma avaliação individual para que o desenvolvimento da criança não fosse prejudicado? Porque é uma situação muito, muito complexa. Porque você impede que tenha um mediador. Mas existem casos e casos. Existem crianças que efetivamente precisam dessa mediação mais individualizada, né? Sim. Como é que você vê essa... O que você acha sobre talvez flexibilizar um pouco essa lei? Eu acho que sim, eu acho que é um esforço que a própria escola tem que fazer em relação às políticas, né, que estão aí. Por quê? As políticas, elas são pensadas a partir das necessidades que a gente apresenta na sociedade. Sim. Se a nossa necessidade está mudando, está se ampliando, porque hoje nós temos muito mais crianças autistas, crianças neurotípicas na escola do que antigamente. Antigamente elas não iam para a escola, eram taxadas, né, de psicóticas e tudo, e não frequentavam o ambiente escolar. Então, hoje você tem uma inclusão maior, porém você precisa preparar esses profissionais para estar fazendo essa inclusão de verdade, né? Não é, por exemplo, na rede pública você fazer uma sala de recursos e tirar aquela criança do convívio das outras crianças e passar a sala de recursos a ser o ambiente dela. Né? É uma coisa que não sei lidar, então eu vou inibir aqui, né? Antigamente a gente falava muito, vai para a escola só para comer merenda, né? É exatamente isso. Você não pode tolir a criança da convivência dos outros colegas, até porque ele se pauta nisso para evoluir. Claro. Né? Olhando, observando que a gente... E as crianças que não falam, né, os autistas não verbais, eles têm bastante a observação como marco de desenvolvimento. Então, por exemplo, o meu pequenininho, ele vai muito no que o maior fala, né? Então, assim, se você tira esse convívio dele para estar colocando ele, vamos dizer assim, num especializado, né? Num trabalho especializado, você também está tirando essa socialização dele que é importante. Essa possibilidade de expansão, né? Exatamente. E você falou dessa capacitação, dessa capacidade. Você acha que os professores e as escolas estão devidamente preparados para lidarem com essa nova realidade? Nesse momento, eu não vejo eles preparados. Eu vejo eles num esforço. Principalmente os que eu conheço, do meu ambiente, né, da escola dos meus filhos, eles estão num esforço muito grande, né, tanto de estar em interlocução com os terapeutas das crianças, eles recebem os terapeutas na escola, né, eles fazem o plano, o PEI, em conjunto,
né, o plano de atendimento educacional dessa criança, em conjunto com as necessidades dele, para estar adaptando o que ele precisa, né, o que não precisa se mantém para que ele consiga alcançar as outras crianças, né, não fique só na adaptação, né, porque vai chegar uma hora que ele vai se deparar com, de repente, um mercado de trabalho não adaptado. Então, se ele não tiver sido estimulado desde pequeno a estar sempre galgando um espaço a mais, né? Uma coisa mais elevada naquele desenvolvimento, ele vai ficar para trás. E é isso que ninguém quer, né? E esses professores, eles estão tendo algum tipo de tratamento? Assim, quando eu digo tratamento, é uma coisa mais elaborada, uma metodologia desenvolvida para essa realidade nova que se apresenta para eles. Porque é cruel a gente cobrar deles também, porque é tudo muito novo. Então, você percebe isso? Eu acho que, na verdade, nós, mães, é que estamos levando isso para eles. Quando a gente vai na escola, quando a gente participa de reuniões com a coordenação pedagógica, para os professores, todos os dias eu falo com a professora e com a mediadora. Como é que foi? Assim, ele teve tal alteração. Quando acontecer isso, leva ele para a salinha, ou então leva ele para o parquinho. A gente vai dar o caminho para eles. Exatamente. Você aponta o caminho, você é a luz, né? Você é a luz que vai guiar o professor. Como é que eu vou? E até para sinalizar os diferenciais do seu filho, as particularidades dele, para que ela possa lidar. Nossa, então isso é... Cada aluno tem isso é muito bom. Uma particularidade ali que acaba que o professor ele vai se apropriando para estar usando com um ou com o outro. Sim. Mas nunca vai ser igual. Não vai dar certo uma estratégia que ele aplicou com uma criança com outra criança. Mas ele pode adaptar, ele pode sugerir, ele pode tentar. E eu acho que é isso que é importante, é você tentar, é você buscar. Né? Ninguém vai nascer sabendo, ninguém vai fazer um curso, vai chegar na escola, olha, eu sou especialista em autismo, vou dar aula só para autista aqui na escola. Não vai acontecer isso. O que vai acontecer é as adaptações dos professores, da equipe pedagógica e da mediação, até dos auxiliares, porque na escola pública não tem a mediação, né? Tem muito o papel do professor auxiliar, né? Que já fica louco, né? Porque são muitas crianças e cada vez mais autistas e outros neurotípicos dentro da sala de aula, né? Que ele tem que dar conta e às vezes não tem um laudo, não sabe o que aquela criança tem, só sabe que ela não senta, que ela não sabe escrever, que ela não fala. E ainda tendo que trabalhar uma realidade neurotípica junto com o atípico. E assim, dentro de uma coisa que a gente pode, que é o nosso próximo tópico, que são os limites, né? Hoje a gente tem uma realidade dentro do âmbito escolar totalmente diferente do que a gente tinha 10 anos atrás. Sim. Com crianças um pouco mais... educadas, eu não sei se educada seria a palavra, mas eu acho que com referências um pouco mais organizadas, né? Dentro de você colocar... A gente precisa de limites, né? Eu acho que amor também é dar limites, é explicar. Sim. Nem tudo a gente vai poder fazer, nem tudo a gente vai conseguir, nem tudo é possível, né? Então eu queria que você falasse sobre os limites. Você acha que os limites também são importantes para os PCDs? É claro, entendendo que ele mesmo precisa de adaptações? Eu acho que sim, porque... Por exemplo, com o Juan, ele nunca soube que ele era autista, até porque eu tinha um outro diagnóstico dele, né? Sim. Então, como ele não ia entender essa questão de diagnósticos, né? De limitações, né? Sempre desde pequenininho foi cobrado da mesma forma que uma criança que não tivesse nenhuma deficiência. Então, foi cobrado de fazer trabalho de casa, foi cobrado de respeitar os coleguinhas, foi cobrado de não falar palavrão, foi cobrado de ser gentil com as pessoas. Ele, na escola, é considerado a criança mais gentil, mais amorosa, sabe? Então, por quê? Porque desde pequenininho a gente já veio trazendo isso para ele, né? A educação de casa veio dessa forma. Assim como eu aprendi com meus pais, eu passei para os meus filhos dessa forma. Então, independente de diagnóstico, você fazer isso. Por quê? Quando você chega numa escola onde todas as crianças têm esse direcionamento, a criança com deficiência ela não vai se sentir discriminada. O meu filho nunca se sentiu discriminado nas escolas que ele passou. Nossa, que lindo. Porque todos sempre acolheram ele, são crianças que amam, falam, Juan, sempre, sempre. Queriam dançar com ele, sabiam dos limites dele, respeitavam. Então, quando ele não queria dançar nas festinhas da escola, né, nas apresentações, até os 5, 6 anos, ele não se apresentava. Ele chorava, gritava, corria, não se apresentava.
Pra mim, dava aquele chorinho, né? Uhum. Mas a gente engole o choro e vamos pro próximo ano. Ano que vem a gente tenta de novo. E foi assim. Quando ele fez a primeira apresentação, aí que eu desabei. Aí eu chorei todos os anos que eu não chorei antes. E aí a gente vê o desenvolvimento dele, mas a gente precisa esperar o tempo dele para isso também. Sim. Né? Mas é importante entender que esses limites também são importantes para que ele possa futuramente ser uma pessoa que se adapte, né? Exatamente. Porque nós precisamos disso para as adaptações. Uhum. E porque é muito fácil também a gente se eximir de uma responsabilidade que é educar, que é uma tarefa árdua e diária, né? É ancorado, respaldado por um laudo. Exatamente. Né? Isso é uma coisa que os pais precisam pensar também. Até que ponto eu não estimulo meu filho porque é mais cômodo que eu não tenha... Ah, não, mas tem uma justificativa dele ser assim. Ele tem, né? Ele está dentro de um espectro. Tá, mas ele também vai viver em sociedade, ele precisa viver, então isso é muito importante. E ele precisa aprender também a se autorregular. Então, se você não passa para ele que em determinados ambientes ele tem que ter um comportamento, que ele precisa ir no mercado com você e ele precisa se comportar. Meu filho também, pequenininho, não ia no mercado comigo. Ele se jogava, chorava, não aguentava ficar na fila, né? Então, tem aspectos que a gente vai trabalhando com ele para que chegue numa determinada idade ele já tolere isso. Né? Então ele precisou passar por esse momento e depois sendo estimulado aos poucos e sendo levado aos poucos. O importante é nunca você deixar de levar e de tentar, né? Porque se eu nunca levasse ele não vai para o mercado. Como é que eu ia fazer? Sim. Né? Tem momentos em que eu tenho que pegar os dois, botar um em cada braço e ir. Exatamente. Não tem o que fazer. Bom, as terapias compiladas, né? Você retirou seus filhos da Meca, levou para uma clínica com atendimento individualizado. Você acha que isso teve um ganho? Essas terapias... E aí entra o trabalho das ONGs, né? Desses locais que acolhem essas pessoas e fazem uma enormidade de atividades para trabalhar tudo isso. Como é que você vê isso? E aí, dentro desse organismo aí que a gente está falando, você tem você é uma pessoa que realmente... tem um chamado bem especial, porque você hoje, eu acho que atualmente você está no Luz da Sofia, né? Ou você já esteve? Eu estou e mais 3 ONGs. Eu trabalho como assessoria, depois que eu saí de CLT, né, de lá, há 3 anos eu abri uma assessoria meio que levada, porque quando eu saí desse trabalho, eu saí para cuidar dos meus filhos e dos meus pais, né? Meu pai também tem uma doença degenerativa e precisava de apoio. Sim. Então eu cuido dos meus pais e eu cuido dos meus filhos. Então eu falei, então vou viver de brisa, vou, né, ficar cuidando deles e tudo. E nesse momento, as ONGs começaram a me procurar por conta do trabalho que eu desenvolvi durante os 12 anos, né? De sustentabilidade, de buscar recursos para manter essas ONGs. Porque o que faz essas ONGs? Elas fazem o que o governo não é capaz de fazer na sua plenitude. E é isso, né? que faz a Luz de Sofia? Como é que é o Luz trabalho desenvolvido lá? O Conselho Pinheiro. Hoje eu estou com a Luz Sofia, Conselho Pinheiro, Lar de Daniel Cristóvão e Instituto Severa Romana. Né? Todos esses eu fico buscando editais para manter a sustentabilidade da instituição em convênios, projetos, né? Para eles estarem desenvolvendo os seus trabalhos. A maioria, né, é de PCD. Então, as que me procuraram trabalham com pessoas com deficiência. A Luz Sofia tem uma especificidade que é as síndromes raras. Isso, né? E até pouco tempo tivemos um plano, né, como se fosse um estatuto, né, das pessoas com síndromes raras. Então, assim, é um trabalho belíssimo, onde você também precisa das terapias para aquelas crianças, né, para elas se desenvolverem, precisa de apoio de médico, nós temos um geneticista, né, o Dr. Isaías, que todos voluntários nessa ONG. Nossa, que bonito. É, muito bonito. E tem os terapeutas de fisioterapia, fonoaudiologia. E, atualmente, a Luz Sofia, ela está recebendo, na verdade, está com uma fila de espera de mais de 50 autistas. Né? É maior do que é atendido atualmente na instituição. Então, precisa-se de recursos para ter profissionais que possam atender essas crianças. E precisa da colaboração também de quem quiser, pode colaborar? Sim, a gente está montando um programa de apadrinhamento. Nós temos, né, as formas normais de doação para a instituição, porque ela sobrevive de doação de pessoa física e de algumas empresas que colaboram com alguns serviços, né? E, dentre isso, ela faz o trabalho de terapias para essas crianças que precisam, apoio à família. Tá? Então tem psicólogos e tudo para dar esse apoio. E apoio também com as doações, porque a criança com síndrome rara,
ela tem uma necessidade um pouco maior do que as outras deficiências, que são insumos curativos caríssimos, pomadas caríssimas, porque tem algumas síndromes que afetam a pele, Você hiperbólise falou que você se bolhosa. surpreendeu com a quantidade de São doenças muitas. raras, né? E eu até queria te fazer uma pergunta. Você acha que também é algo crescente? Quer dizer, da mesma forma Sim. que o autismo, as doenças raras, elas também estão se manifestando de uma maneira crescente? É no mesmo nível de amplitude, porque a quantidade de síndromes raras que vai aparecendo e, ao mesmo tempo, ainda não se tem especialistas capazes de identificar essas doenças, né? E aí você fica passando de médico em médico e a criança não sabe, né, Nossa, deve ser muito lidar com angustiante isso, para os não pais pode também. encostar, não pode tomar um banho, precisa, né, de curativos, não pode ir para a escola. Né? Tem casos assim muito graves, né, e que elas precisam desse apoio e a família também. Então a Luz Sofia faz esse trabalho de estar levando essas doações para essas famílias, fralda, leite, suplemento, medicação, paga até plano de saúde para que elas possam fazer exames na rede particular, porque no CISREG, infelizmente, a gente não consegue. Eu precisava de né? mais 40 minutos com você, mas o nosso tempo está chegando ao fim. E aí eu sempre peço, né, porque eu acho que esse programa tem uma missão, né, que é priorizar quem está do outro lado, não desmerecendo quem tem essa disponibilidade de vir aqui falar da sua história, das suas experiências, mas a sua experiência ela tem que ser um canal de salvação ou de direção para as pessoas que estão nos ouvindo e de informação também. E aí você falou sobre as preocupações futuras e eu queria que dentro disso você olhasse para lá e desse uma mensagem para as pessoas, para de repente as mesmas mães que têm angústias parecidas com as que você tem quanto ao futuro dos seus filhos, né? Então, deixa uma mensagem para a gente, porque você tem tanta riqueza e eu vou dar um recado também para vocês. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal no YouTube e no Spotify. Os links eles estarão disponibilizados lá embaixo, né? E também ativa no sininho as notificações, ok? A gente precisa de vocês disso para que esse podcast chegue a mais pessoas e essas informações valiosas alcancem essas pessoas. Vamos lá, agora o final é com você. Eu acho que entrar num mundo atípico, ninguém vai te ensinar. Você aprende fazendo. Vamos olhar para baixo. Né? Então, eu acho que dar o seu melhor, não esquecer que ele vai ser seu filho em qualquer circunstância, né? E dar muito valor a quem te apoia, sua rede de apoio, né? As pessoas que querem te ajudar, porque a gente tem muita resistência quando você recebe um diagnóstico. Você tem resistência de receber um conselho, você tem resistência de procurar um profissional por medo, né? Por insegurança, mas isso tudo vai fazer com que você consiga ajudar o seu filho. E é essa a nossa missão como mãe. A gente não pode colocar ele numa redoma e, não, agora eu vou proteger, porque uma hora você não vai estar ali. E o futuro? Vamos preparar essas crianças para o futuro, né? Tenho visto muitos exemplos de autistas e de outras pessoas com deficiência na vida adulta. E essa sempre foi uma angústia minha. Como vai ser, né? Quando ele era pequenininho, eu queria saber se ele ia falar. Quando ele começou a falar, eu queria saber se ele ia aprender a ler e escrever. E agora vai mudando, vai aumentando essa angústia, vamos dizer assim. Mas a gente precisa ter um respaldo até psicológico mesmo para os pais, para as famílias, para que a gente possa estimular essa criança a evoluir. E eu acho que por aí, e pela educação, dá muito valor à educação. E para o poder público, você quer deixar algum recado? Eu acho que nós temos que melhorar um pouco a intervenção das políticas públicas, porque eu, enquanto elaboradora de projetos, né, eu vejo muita política no papel, né? Temos leis, bastante leis, né, que não são cumpridas, não são, vamos dizer assim, não chegam onde tem que chegar. Né? E nós precisamos fazer com que essas leis sejam cumpridas na prática, cobrando, levando a nossa voz mesmo e oferecendo oportunidades para quem quer desenvolver um trabalho.
Então, quando você vê a federação, né, a FEBEX, as instituições trabalhando, né, em prol desse público, apoie. Apoie doando, apoie levando a voz, apoie dando suporte, né? E a gente fala dessa forma tanto na esfera privada como pública. Na esfera privada a gente já até tem uma boa aceitação, né? O povo brasileiro é muito solícito, né? Sim. Bem solidário, mas nós precisamos que as políticas públicas sejam voltadas para isso, os recursos cheguem nessas instituições, porque elas vão traduzir isso em profissionais para essas crianças, vão traduzir isso num trabalho efetivo, quando a gente sabe que na esfera pública a gente ainda não tem essa expertise, né? Quero agradecer a sua presença, né? Toda a experiência que você traz da assistência social. É tão bom ouvir também uma mãe que é profissional, né? E que está dentro de uma área que está totalmente ligada a isso. E foi um prazer conversar com você. Queria mais 50 minutos, seria um papo aqui para muito tempo, mas o nosso tempo acabou. Queremos agradecer o respeito e o acolhimento de vocês e que vocês possam divulgar tudo isso, porque com certeza a fala da Mary não foi útil e encantadora só para mim, mas será para vocês também. Muito obrigada e até o próximo episódio.